hoje sobre médico. Temos algum médico aqui na igreja? Não. Mas nós temos. Eu quero falar sobre o médico das almas. Calma. Não vou falar sobre fantasma. É que nós somos formados por corpo, alma e espírito. E nós tratamos, a maioria de nós procura tratar muito bem o corpo. A maioria de nós se alimenta da palavra de Deus para tratar do nosso espírito. Mas a alma, ela geralmente é um pouco esquecida. E a alma é dito como a sede das emoções. E nós somos, graças a Deus, os homens têm menos que as mulheres, mas nós também sofremos de causas que são emocionais. E muitas vezes não percebemos ou não damos conta. Porque como seres humanos, pode ser que cedo, pode ser que seja um pouco mais tarde, nós vamos necessitar de um médico que cure a alma, de um médico que trabalhe em nossa alma e que tenha especialização nesse tipo de doença. Nós passamos por frustrações, nós passamos por decepções, passamos por amarguras, dores que não são diagnosticadas por exames. Dói. Muitas pessoas adoecem gravemente e vão para o hospital e fazem exames e fazem tudo que é mandado que seja feito e o médico olha para os exames e diz, está tudo certo. Você não tem nada. E a pessoa diz, mas doutor, está doendo. Continua doendo. É a alma. Né, Dani? Dói, né? A alma dói. A alma nos faz enfermar. A alma traz dores que não podem ser curadas com medicação. Não podem ser curadas por um psicólogo, na maioria das vezes. Não podem ser curadas por um medicamento, mesmo tarja preta, ou seja lá que cor for. Nós precisamos de um médico que seja expert nessa restauração que é preciso ser feita. E para a graça nossa, favor em nossas vidas, nós temos o médico dos médicos. Nós temos Jesus Cristo. Ele é especialista em problemas da alma, em problemas que atingem a nossa alma. Ele pode fazer uma restauração. E muitas vezes falamos essa palavra sem sabermos realmente o que ela significa. Mas restaurar é reparar. Algo que foi errado vai ser reparado. Restaurar é renovar. Algo que foi envelhecido pelo tempo ou pelas dores, pelas muitas frustrações que temos, ele vai renovar. Restaurar é recolocar algo em seu estado original. Uma alma sã, uma alma nova, perfeita, renovada, restaurada pelo Senhor. Tudo no seu devido lugar. Você acha difícil? Eu acho impossível. É por isso que nós precisamos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amados, nós temos inimigos. E nós temos um que ele é ardiloso, é perigoso. E a Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. E ele cumpre muito bem esse papel. E talvez você diga, não, eu conheci uma mulher que ela disse, não, o diabo não tem vez comigo porque eu sou a mulher maravilha. Não existe. Não existe a mulher maravilha, não existe o homem de ferro. Cedo ou tarde nós poderemos ser atingidos por essa enfermidade que atinge a nossa alma. As circunstâncias, elas nos atingem e nos quebram. Não é que você procurou, não é que você estava atrás. As circunstâncias da vida trazem dificuldades, trazem problemas e eles nos quebram. Às vezes um ente querido que prematuramente é tirado de nós, às vezes um emprego que você perdeu, algo que você contava e que não aconteceu e que aquilo você estava contando como algo que iria ser a solução, mas de repente é abortado, não dá certo. Isso tudo quebra a nossa alma, deixa feridas profundas e é necessário que nós sejamos curados, restaurados.
Além das circunstâncias, há também as quebras que são ocasionadas pelas nossas escolhas. Nós somos, em muitas vezes, colocados para escolher e escolhemos mal, escolhemos errado. E muitas vezes achamos difícil deixar o erro e continuamos. E vamos sendo cada vez mais quebrados, mais atingidos, até ao ponto de dizermos: para mim não tem mais jeito. Tem jeito. Tem jeito. O nosso Senhor, Ele é expert, Ele vai trazer restauração para as nossas vidas. Ele pode, Ele é perito nessa área de alma. Ele restaura a vida, Ele restaura corações, Ele restaura matrimônios, Ele restaura famílias, restaura saúde, restaura finanças, restaura ministérios, restaura propósitos. Eu não sei qual é a necessidade que você tem na alma, mas eu sei que Deus pode restaurar a tua alma. Ele pode trazer novidade à tua vida. Ele pode trazer algo novo sobre a tua vida, algo que você achou que havia perdido, mas está lá, adormecido, encoberto pelas muitas frustrações e dificuldades, mas o Senhor pode renovar, trazer novamente o sorriso, a tua alma. Não esse que você muitas vezes força, que muitas vezes tem que mostrar aos outros para que não digam que você tem que estar bem, você sorri. Mas o sorriso que está oprimido ainda precisa ser restaurado pelo Senhor. Talvez você diga: não, pastor, para mim não tem mais jeito, faz muito tempo. Deus curou uma mulher de um fluxo de sangue que ela havia 12 anos. E você diz: não, pastor, mas essa doença o senhor acabou de dizer que é na alma. Essa mulher estava totalmente adoecida na alma. Ela estava à margem da sociedade. Ela não podia ter contato com as outras pessoas. Ela era uma mulher excluída. E isso afetou profundamente a sua alma, mas o Senhor a curou. 12 anos. Pastor, meu tem mais de 12 anos. Ele restaurou um aleijado que estava há 38 anos esperando no tanque de Betesda que as águas se movessem. E às vezes eu fico imaginando esse camarada lá na beirada do tanque, esperando para ele ser o primeiro. Porque quando as águas se moviam, o primeiro que descesse ao tanque era curado. E ele talvez tenha pedido a alguém: me coloca assim bem na beiradinha. Mas ele estava lá há 38 anos, porque sempre alguém era mais rápido que ele, sempre alguém descia antes dele. E o Senhor vai lá e o cura, restaurou a sua vida, tirou do estado de aleijado, restaurou a sua alma, e esse homem passou a ser de fato uma nova criatura, totalmente restaurado. Curou também o cego de nascença. Estou falando desse homem que cura de enfermidades, porque esse sentimento na alma ele se manifesta através de enfermidades que não tem jeito, que não tem remédio, que os exames não mostram. Mas eu quero, nessa noite, te mostrar o Deus que é o Deus, sim, da paternidade. Nós chamamos Deus de Pai. Muitas vezes nos alegramos com isso. Sabemos que Ele é o Deus da provisão. Sabemos que Ele é o Deus da proteção. Mas hoje eu quero trazer para você o Deus que cura almas. O Deus que pode renovar a tua alma hoje, para a glória do Pai. E eu quero continuar falando sobre aquele cara que eu digo que dá para passar o ano todinho falando sobre ele. Quem? Davi. Pastor, Davi é esse o cara. 1 Samuel 30, de 1 a 6. Já preguei sobre esse texto, falando de uma outra área, e graças a Deus pela palavra de Deus, que ela é rica, é uma fonte inesgotável, e de um só texto, ela traz várias mensagens para as nossas vidas. 1 Samuel 30, de 1 a 6, pela tradução que eu tenho, diz assim: quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado o Neguebe, devastando e incendiando a cidade de Ziclag. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens adultos, jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e os seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos os que estavam com ele
prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. Queridos, isso é importante. Você já teve alguma experiência assim? Algo tão trágico, que te fez chorar até você não ter mais forças. Algumas traduções dizem até que se esgotaram as forças, de não ter mais lágrimas para derramar. Essa era a situação de Davi e os seus homens, o seu exército. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas. Ainoã, da cidade de Jezreel, e Abigail de Carmelo, a que fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. São sintomas da alma. Tristeza, angústia, são sintomas na alma. E eles podem se prolongar e eles podem trazer grandes malefícios. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi quase vai para o saco, porque os homens disseram, não tem que aparecer um culpado. Nós estávamos contigo, Davi. Nós te seguimos e agora olha o que aconteceu. Quem é que vai pagar por isso? Alguém tem que pagar por isso. E eles, graças a Deus, só pensaram em apedrejá-lo, mas pensaram. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Iavé, o Senhor, seu Deus. Deixa eu contextualizar essa história. Davi estava fora, estava em Efec. Os filisteus estavam em guerra contra os israelitas. E Davi, então, seguiu o rei Aquis para Efec. E Israel estava em Jezreel. E ali eles estavam esperando para combater. Foi nessa batalha que Saul perdeu a guerra, ele suicidou, seu filho foi morto, Absalão, amigo de Davi. Enfim, Davi estava lá para lutar contra os seus irmãos. Ele estava a serviço do rei Aquis, que o acolheu. Davi, quando estava em fuga, foi acolhido pelo rei Aquis, um filisteu. E esse rei deu a cidade de Ziclag para Davi habitar juntamente com todos os seus homens e com todos os seus familiares. Embora a cidade de Ziclag estivesse em Judá, essa parte de Judá estava sobre o domínio dos filisteus. Então o rei Aquis concedeu que Davi ficasse habitando ali. Mas Davi estava servindo ao rei dentre as suas muitas batalhas. E quando ele foi para essa batalha contra Israel, creio eu que por providência de Deus, os outros príncipes e reis que se encontraram lá, filisteus, para lutar contra Israel, disseram, o que esse camarada faz aqui? E o rei Aquis disse, Davi é o homem mais leal que eu conheço. Ele está comigo há muito tempo e eu não tenho nada que duvidar da sua lealdade. Ele vai lutar conosco, contra o seu povo. E os príncipes disseram, de jeito nenhum. Esse cara pode muito bem aproveitar de estar na guerra e para fazer média com o seu rei que o persegue, matar muitos de nós. As mulheres mesmo cantaram que Saul matou os seus milhares e Davi seus 10 milhares. Então, manda esse cara embora, nós não queremos ele. E por mais que o rei Aquis dissesse ele é fiel, ele é leal, eles disseram ele não vai guerrear conosco. E o rei Aquis chamou Davi e disse, Davi, a nossa amizade continua. Eu sei da sua lealdade, eu sei que você é um homem fiel, mas eles não aceitam que nós lutemos juntos. Eles estão com medo. Então você pode voltar para a sua cidade em paz. Você não vai guerrear conosco, você volte. E Davi então volta. Um pouco frustrado, ele faz aquela média, mas como assim? Que mal foi encontrado em mim? Eu sou tal, mas o rei disse, não tem jeito, Davi. Se você não for embora, eles não vão guerrear. Então, volte para a sua cidade em paz. Davi volta. O texto que lemos diz que ele passou 3 dias, ao terceiro dia, ele chegou na sua cidade. E os amalequitas haviam passado por lá. Os amalequitas eram descendentes de Amaleque, neto de Esaú, aquele irmão do Jacó. Fernando?
irmão de Jacó, que agora era uma grande nação, a sua descendência. E os amalequitas são esse mesmo povo que a primeira guerra que Israel teve ao sair do Egito foi com eles. Eles foram por trás e atacaram os que estavam cansados, os que estavam debilitados, e alcançaram alguma vantagem contra Israel, mas depois foram destruídos pelo povo de Israel nessa primeira guerra que Deus os fez vencer de forma sobrenatural. Agora eles estão de volta. Aproveitaram que a cidade estava sem homens, guerreiros, porque Davi estava com todos os guerreiros juntamente com ele para a guerra, e eles passaram por lá e, segundo o que lemos, graças a Deus não mataram ninguém, mas o que eles não puderam levar, eles incendiaram. Esse era o povo de Amaleque, os amalequitas. Queridos, quando a gente analisa essas coisas, a gente vê que a vida de Davi, ela não foi fácil. Apesar de ter sido ungido rei, ele agora estava em fuga. O rei o perseguia. Saul estava perseguindo e Davi, por mais que tivesse oportunidade, não levantou-se contra o rei, não tentou nada contra o rei e preferiu fugir, para que não houvesse problemas com eles. E nessa fuga, acontece esse trágico episódio, quando ele está cumprindo o seu papel. Então, Davi, o texto que lemos diz que ele também, juntamente com seus homens, ele chorou. Suas esposas, tinha duas dificuldades. Falamos no domingo próximo passado que um gigante é um problema. 2 gigantes são um grande problema. Uma esposa é uma bênção. 2 é bronca feia. Então, vamos ficar só com uma mesmo, tá? Mas Davi estava quebrado. Davi estava destruído. E ele precisava ser restaurado. E nós vamos seguir aqui alguns passos que Davi deu para que ele pudesse ter a sua alma restaurada, ter a sua vida novamente colocada nos trilhos da vontade de Deus. Primeiro, Davi admitiu a sua dor. Davi mostrou aos seus homens que ele não era um super-homem. Davi chorou juntamente com eles, admitindo que estava doendo, admitindo que ele estava triste, que ele estava frustrado, que ele estava amargurado. Ele não escondeu as suas dores. Queridos, em momentos de perda, em momentos de dor, é importante abrirmos o coração diante de Deus. E muitas vezes não depende do lugar. Não, eu só vou fazer isso quando estiver sozinho. É o que geralmente eu e a maioria de alguns que eu conheço faz. Não é como o nosso pastor Josafá, que não está aqui hoje, que ele chora em qualquer lugar. Pastor Josafá, se ele for para um velório, as pessoas passam por ele, meus pêsames, porque ele está lá em prantos, na borda do caixão. Um homem totalmente emotivo e agradável, totalmente diferente de mim, que passo pelo caixão e digo, qualquer dia eu lhe sigo. E é essa situação que nós encontramos aqui, Davi, em pranto, chorou até se esgotarem as suas lágrimas. Mas ele derramou-se diante de Deus, abriu o seu coração, porque ele sabia que só Deus poderia curá-lo. Talvez você diga, mas onde que diz isso? Ele vivia. Amados, é nesses pequenos momentos da vida de Davi que a gente pode entender quando Deus diz, achei um homem segundo o meu coração. Davi. Esse cara que traiu o seu general, assassinou o seu general, esse cara que cometeu vários erros na Bíblia, a gente estão todos descritos, mas é um homem que tinha também essas manifestações de ensinamento. Ele admitiu a sua dor. As feridas que estavam em sua alma foram colocadas para fora. Porque, amados, Deus não pode sarar uma ferida que é ocultada pelo teu orgulho. É preciso que se admita que há uma ferida.
É preciso que se admita que há um ferimento, que há uma necessidade de cura. E muitas vezes pelo orgulho, pelo aspecto de dizer, não, comigo não acontece, não, eu não passo por situações difíceis, não, eu não passo por tribulação, não, eu nunca sou tentado. Todos nós passamos. E é importante que no momento em que passarmos e formos feridos, tenhamos a capacidade de seguir e dar esse primeiro passo, de admitir que precisa de ajuda. E procurar principalmente na pessoa certa. Deus não pode curar se você não admitir que está doente. Isso acontece de forma natural também. O primeiro passo para alguém buscar um médico é admitir, eu estou precisando, eu estou doente. E tem pessoas que adoecem e dizem, não, não vou para o hospital, não vou para o médico. Eu não sei as pessoas mais novas, mas os meus pais tinham pavor de ir para um hospital. E só foram quando foram levados já nas últimas circunstâncias. Os mais novos hoje tem pessoas que toda semana vão no hospital, né? Principalmente aqueles que trabalham e não gostam muito. Vão lá, passam 2 horinhas lá, pegam um atestado, volta para casa feliz, mas estava doente. Então, é necessário que se admita, não esconda as suas feridas, porque você pode senti-las. Embora as pessoas não vejam, mas elas são em você e você sabe que precisa. É necessário que se admita que você está doente. Muitos são impedidos de ser curados por ocultar essas feridas. Chorar diante de Deus, amados, como o povo fez, como os homens fizeram. É importante ressaltar que havia ali só homens, juntamente com Davi, e eles choraram copiosamente. E isso não é sinônimo de fraqueza. Esses homens eram guerreiros, eles eram homens habituados a lutar, a pelejar, eram homens duros, mas eles choraram por aquilo que havia acontecido com os seus familiares. E isso não é sinônimo de fraqueza, mas é um sentimento de dependência do Senhor. É reconhecer que nós precisamos dEle. Nós necessitamos dEle para que Ele nos cure. Se nunca admitirmos que passamos por dificuldades, nós nunca seremos restaurados. E o pior de tudo é que as feridas tendem a aumentar. Ou admitimos que fomos feridos e que somos passíveis de estar feridos para que seja sanado, seja sarado e essas feridas sejam de fato cauterizadas pelo Senhor, porque se não fizermos isso, elas tendem a aumentar e o prejuízo é sempre maior. Segundo passo, Davi não apenas admitiu a sua dor, mas Davi se fortaleceu em Deus, cobrou ânimo, recuperou o ânimo no Senhor, seu Deus. Todos estavam na mesma situação ali. Todos perderam tudo. O que não foi levado foi queimado. Davi chorou. Os homens choraram e alguns estavam ainda chorando. Mas Davi passa a olhar a situação e a viver de uma forma diferente. Ele chorou, mas o texto diz que ele buscou o Senhor. Cobrou ânimo, recuperou ânimo no Senhor. A Bíblia diz também que os outros choraram e continuaram a chorar. Queriam achar um culpado. Estavam chorando, estavam se queixando. Eles estavam transformando uma situação temporal. Ou posso dizer, estavam transformando uma situação temporária em um estado terminal. É muitas vezes o que acontece conosco. Somos abatidos e dizemos, agora é o meu fim. Mas o nosso fim não é esse, amados. O nosso fim nunca será de derrota. Deus vai nos levantar, Deus vai nos erguer, Deus vai nos restaurar. Mas é necessário que nós busquemos a Ele. Busquemos fortalecimento no Senhor. A Bíblia diz sim que há tempo para chorar, mas há tempo para sorrir também. Esses homens começaram a chorar e eles não pararam mais de chorar.
Sabemos de histórias de pessoas que também passam por dificuldade, algo trágico, e elas nunca mais param de chorar. Eu soube de uma senhora que perdeu um filho, e já fazia 10 anos que ela continuava todos os dias indo ao cemitério para visitar o seu filho, ou o túmulo do seu filho. Ela transformou um estado temporário, porque a dor vem, mas a dor também cessa, em algo terminal. E ela estava sendo consumida e estava morrendo por isso. Então, chore quando vier a dor, mas busque fortalecimento no Senhor. Porque quando você não para de chorar, querido, você se torna uma vítima das circunstâncias. E circunstância é, de fato, um estado de coisas que é num momento dado. É algo que vai passar. É circunstancial, vai passar. Tudo passa. Somente a palavra do Senhor permanece para sempre. No demais, queridos, tudo passa. Não, pastor, dói demais, dói, mas passa. O tempo cura. Agora, se você quer ser curado mais rápido, busque fortalecimento no Senhor, que Ele cura de forma melhor. E em tempo mais rápido. Pessoas que passaram por situações trágicas e nunca mais saíram dela, sempre repetem a mesma história. É como um disco arranhado. Não, eu ainda lembro perfeitamente daquele dia. Estava tudo bem, até que... E você conhece a história, às vezes, sabe até os detalhes. Porque de tanto ouvir a mesma história, a pessoa vivendo e fez desse estado temporário algo que se tornou terminal para a sua vida. Não deixe que isso aconteça com você. Se você não deixar de chorar, você vai se tornar um prisioneiro da dor. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Ouça o que a palavra de Deus diz e busque fortalecimento no Senhor, porque as lágrimas, queridos, impedem de ver uma saída. As lágrimas impedem de vermos uma solução. As lágrimas impedem que a gente veja que o Senhor é o nosso médico e Ele pode trazer cura sobre as nossas vidas. Busque força no Senhor. Davi buscou e encontrou, mas Davi também buscou direção. Buscou direção de Deus para... E agora? Aconteceu, está doendo, eu estou recobrando, Senhor, mas e agora? O que eu faço? 1 Samuel 38 diz, e ele perguntou ao Senhor, perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-los-ei? E a resposta foi, sim, persegue-os. Isso me lembra da mensagem do domingo próximo passado, quando eu preguei que nós temos que deixar de ser perseguidos para ser o perseguidor. E alguém disse, pastor, nós somos, com as minhas palavras, nós somos crentes, a gente não vai perseguir ninguém. Sim, somos crentes. Mas se é de alguém me perseguir, eu vou perseguir primeiro. Deus diz para ele, persegue-os. Vai firme, persiga esses camaradas, porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros. Davi pediu direção de Deus. E Deus deu a ele direção. Persiga, você vai alcançá-los e você vai libertar os que eles levaram prisioneiros. Por que buscar essa direção em Deus, queridos? Nunca tome decisões permanentes em situações de feridas, em situações de cansaço, de dor ou de ira. O estado emocional atrapalha nas nossas decisões. Portanto, nunca tome decisões permanentes em situações que são temporais. Espere. Relaxe, recupere a força e principalmente
busque direção no Senhor para que você possa tomar uma decisão. As suas emoções vão variar conforme a situação. Se nós estamos numa festa, geralmente nos alegramos. Se estamos em um velório, é difícil ficar alegre. Por quê? Porque as nossas decisões e o nosso humor muda conforme a situação que estamos vivendo, pela qual estamos passando. E isso vai afetar em decisões. Se estivermos muito alegres, nós poderemos prometer coisas que, depois que a alegria passar, vamos pensar: eu não deveria ter dito aquilo. Eu não deveria ter dito aquilo. Eu fiz uma promessa a uma garotinha que era desse tamanho. Hoje ela cresceu, ela está desse tamanho assim. E quando ela estava desse tamanho, eu disse: eu vou fazer o seu casamento. E ela cresceu, ficou desse tamanho e disse: pastor, eu vou casar, e o senhor vai fazer? Eu disse: não, eu não faço mais casamentos. Ela disse: vai. Eu disse: eu não vou. Eu não faço mais casamento. Procure o pastor Josafá, procure o pastor Júnior, procure o pastor Cláudio, procure o pastor Mário Jorge. Eu não faço mais casamentos. Ela disse: o senhor prometeu. Aí eu me lasquei. Eu disse: é. Fiz o casamento dela, mas terminou a minha promessa aí. Ela disse: pastor, quando a minha casa estiver pronta, o senhor vai lá para ungir. Eu digo: eu não lhe prometi nada. A minha promessa cessou. A minha promessa acabou aí. Ela acha que ela vai me dobrar, mas agora é definitivo. Eu não prometi, então o Cláudio que deu um jeito com a filha dele, tá? Então, queridos, as nossas decisões, elas vão mudar conforme o nosso estado emocional. Isso é importante o que Davi fez, de buscar o Senhor, porque o Senhor não muda e sempre dará conselhos corretos. Se você toma uma decisão ferido, aquilo que você vai fazer certamente vai ferir outras pessoas. Se você tomar uma decisão irado, você vai procurar vingança. Porque as nossas decisões em situações emocionais, elas vão refletir, vão tentar replicar aquilo pelo qual estamos passando. E a melhor forma de muitas vezes acharmos que vai sanar a nossa dor é infligir a dor no outro, quando na verdade não é o correto e nem é o certo. Deus pode nos curar sem causar dor nenhuma aos outros ou até mesmo a nós. Então é nos momentos de dificuldade que nós precisamos de sabedoria e precisamos buscar em Deus essa sabedoria. A dor nunca será um bom conselheiro. Nunca. Ela vai gerar vingança, violência, impulsividade. Mas Deus, na sua sabedoria, sendo buscado, Ele nos dará, como deu a Davi, alento, direção e esperança. Ele deu direção. Quando ele disse: persegue-os. Ele deu alento quando ele disse: você vai alcançá-los. E deu esperança quando disse: e você vai libertar os prisioneiros. Deus sempre nos dará, quando buscarmos em necessidade, direção, alento e esperança. E isso estava, de fato, trazendo gozo à alma abatida e ferida de Davi. Mas ele deu mais um passo. Porque sabia, amados, a restauração nem sempre é um ato, e sim um processo. Poxa, Davi já deu esses 3 passos, então ele já levantou dali curado. Não. Não é um ato. Pode ser, porque Deus pode fazer o que Ele quiser, da forma que quiser, mas geralmente teremos que passar por um processo para que a nossa alma seja totalmente restaurada. E em 1 Samuel 30:10, diz assim: porquanto cerca de 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro. No entanto, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Quando Davi busca Deus e Deus direciona, ele diz: vamos lá. Foram com ele 600 homens, guerreiros. Vamos. E começaram a sua marcha.
mas depois de algum tempo tinha um ribeiro para ser atravessado. Eles haviam passado 3 dias para chegar em Ziclag. Eles não esperaram o anoitecer, eles foram no mesmo dia na busca dos sequestradores. E andaram, estavam cansados, estavam extremamente amargurados, irados, entristecidos. E isso fez com que, para atravessar esse ribeiro, 200 deles dissessem: eu não consigo, eu não vou conseguir nadar e atravessar esse ribeiro. Davi foi com 400 homens, 200 ficaram na outra margem, mas Davi e 400 homens continuaram a perseguição. O que nós podemos encontrar aqui, queridos? É um processo. Não pare diante dos obstáculos. Vai surgir obstáculos. Nós temos inimigos. Um dos maiores somos nós mesmos. Mas surgirão obstáculos para te impedirem de alcançarem essa restauração. Esses obstáculos, eles fazem parte do processo de restauração. Eles vão te fortalecer, eles vão te ajudar para que você não caia tão rapidamente ou não caia depois. Isso vai servir de fortalecimento para a tua vida, para a tua alma. Por isso é importante que esses obstáculos sejam transpostos, eles sejam superados, para que você possa alcançar o objetivo que Deus quer, permitindo que Ele haja em sua vida. Nem sempre é fácil. Sofrer é muito ruim. Eu estou feliz hoje que eu estou vendo a minha irmã Beth, está nos visitando. Quando eu vejo a minha irmã, eu lembro da minha mãe. Ela está igual a minha mãe, graças a Deus. Pensa numa mulher bonita, minha mãe. Então, sofrer, queridos, é algo terrível. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém. Porque sofrer é ruim. Mas sofrer por algo que você está vendo é mais fácil. Você pode culpar, você pode até tentar curar. Mas quando a ferida é na alma, você não está vendo, você só sente que dói. Você só sabe que está ferido, mas você não sabe como curar. E nem precisa saber. Basta buscar o Senhor. Ele sabe e Ele pode curar a nossa alma e fazer com que alcancemos a restauração nesse processo. É importante que não desista. Não sei se vai dar agora, tá muito. Não desista. Busque forças no Senhor. Você vai ultrapassar esse obstáculo. Você vai conseguir. E você vai alcançar, enfim, a restauração que você precisa. Quinto passo de Davi. Davi não levou prisioneiros. Davi não teve prisioneiros de guerra. 1 Samuel 30, 17. É interessante, deixa eu contar esse contexto. Davi foi para o deserto buscar os amalequitas. Eles estavam à frente deles. Amados, o deserto, Davi não sabia para onde ir. Foram para onde? Para a direita, para a esquerda? Foram direto? Ele não sabia. Mas Deus disse para ele: persegue, você vai alcançá-los e você vai libertar os prisioneiros. Aconteceu que eles encontraram um camarada no deserto, ferido, estava doente, há 3 dias não comia nem bebia. E eles deram comida e deram água para esse camarada. E quando ele pôde falar, eles perguntaram: quem é você? Eu disse: o meu senhor é um dos amalequitas. E eu adoeci e ele disse: eu não vou te levar para dar trabalho, fica aí e morre. E graças a Deus vocês me encontraram e agora eu estou vivo. E Davi disse: você sabe onde eles estão? Ele disse: eu sei por onde foram. Ele disse: então você vai nos levar até eles. Ele disse: bom, vamos fazer um acordo aqui, né? Se você não me entregar para o meu senhor, eu levo. Davi disse: feito, tudo bem. Ou seja, quando Deus te dá uma palavra, querido, não se preocupe. Vai para o deserto, vá. Vá para o deserto.
Se Deus disse para ir, vá, porque Deus já preparou a saída. Deus já preparou alguém que vai te indicar o caminho. Nesse processo de restauração, muitas vezes nós não sabemos bem para onde ir. E muitas vezes os caminhos que nós tomamos não parecem dar em nada. Prossiga, prossiga. Deus te fará ter vitória. Deus já preparou o caminho. Deus vai te direcionar, Deus vai te guiar, Deus vai te conduzir e Ele vai te conceder a cura que você tanto espera. E Davi conseguiu alcançar o grupo de amalequitas através desse escravo. 1 Samuel 30:17 diz: Davi os atacou de surpresa. Ou seja, aquilo que eles faziam tão bem, agora estavam provando do seu próprio veneno. Eles atacaram por 2 vezes o povo de Israel de surpresa, e agora a cidade de Ziclag sem proteção nenhuma. E agora Davi os alcança e os ataca de surpresa, e os massacrou. Desde a alvorada, ou seja, desde o amanhecer, até a tarde do dia seguinte. Um dia, 24, meio-dia, 36. Vamos colocar aí que Davi tenha lutado com esses homens pelo menos 40 horas. Porque foi o dia todo, desde o amanhecer até a tarde do outro dia. 40 horas de luta. Não eram poucos homens. Eram muitos homens. E Davi tinha apenas 400. 401 com ele. Mas a importância de tudo isso é que eles não estavam sós. Eles tinham o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores com eles. Estava junto. E disse: persegue, você vai alcançar e você vai libertar. Em outras palavras, eu vou te dar vitória. Ninguém escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Davi não levou prisioneiros, ele matou todos os que além desses 400 não puderam fugir. E o que é que nós podemos aprender disso, querido? Na nossa cura espiritual, nós não podemos manter prisioneiros. E o que são esses prisioneiros? Pode ser um argumento. Não, está errado, mas é bom. Está errado, mas não está muito errado. Não, mas tem pontos que podem ser minimizados. Pode ser um argumento, pode ser pensamentos, pode ser uma ofensa. Não, mas o que foi feito comigo? Lembram do oprimido? Não, aí não. Muita gente me maltratou, muita gente me ofendeu. Não, eu não perdoo. Eu não perdoo. São prisioneiros que vão nos fazer certamente cair novamente. Não mantenha prisioneiros na tua cura da alma. Eles são perigosos. Eles podem te fazer cair. Enquanto não matarmos todos, não poderemos ser restaurados. Não haverá uma restauração completa enquanto houver prisioneiros que ainda continuam a permear a nossa alma. Mate-os todos. Deixe os argumentos. Abandone os pensamentos. Perdoe as ofensas, todas. Limpe o seu coração. Limpe, para que Deus possa de fato operar na tua vida e curar totalmente a tua alma. Os prisioneiros que deixamos podem nos fazer cair no mesmo erro. Portas abertas. Não, eu não falo mais com o neto. Não falo mais com ele. Mas, se ele precisar de mim, eu vou ter que falar com ele. Não. Eu não falo mais com ele. Mesmo que ele precise de mim, ele vai descobrir que eu não falo com ele. Não mantenha prisioneiros. Nessa restauração da tua alma, você precisa matar todos os argumentos e fechar todas as portas para que o Senhor possa operar de fato
na tua vida, porque senão os prisioneiros te farão cair no mesmo erro. E tem aquela coisa, a segunda queda é sempre pior que a primeira. Ninguém acostuma com quedas. Ninguém. A segunda é sempre e será sempre pior que a primeira. Queridos, tudo que o inimigo toca, sangra. Tudo que o nosso Deus toca é curado. Nós precisamos tomar uma decisão de a quem nós entregaremos a nossa alma para ser tocada. Por quem? Quem vai direcionar? Quem vai tomar conta da minha alma? Se deixarmos nas mãos do diabo, nós iremos sangrar até o último dia. Para concluir, queridos, 1 Samuel 30, 18 a 20. Assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Recuperou o quê? Tudo. Tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 esposas, de modo que nada lhes faltou. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas de seus soldados e todos os objetos, fossem grandes ou pequenos, roubados pelos amalequitas. Davi ainda lhes tomou todos os seus próprios rebanhos e manadas. Era um grande exército. E eles estavam com muitos rebanhos. Eles vieram pelo Neguebe, saqueando cidades e tomando os rebanhos dessas pessoas. E quando Davi os encontrou, eles estavam de fato com um grande rebanho. E como Davi os massacrou, e os que fugiram não puderam levar nada, Davi tomou todo o rebanho, todas as posses, todos os bens que eles tinham, e os levou consigo como despojo de guerra. E a Bíblia diz, e a tropa que os conduzia, adiante do outro gado, exclamavam, esse é o despojo de Davi. Eles disseram, todo esse rebanho que Davi tomou dos amalequitas, é a parte dele, desse despojo. Era muita coisa. E só para concluir aqui, Davi, quando chegou com os seus homens, principalmente com aqueles 200 que ficaram, que os 400 que foram disseram, não, eles não vão ganhar nada. Eles nem foram com a gente. E Davi disse, tudo será repartido em partes iguais. Eles não foram, mas eles estavam aqui. E a partir disso se estabeleceu uma lei, de mesmo que aqueles que não podiam ir para a guerra, por algum impedimento, eles tinham parte em todo o despojo da guerra. Davi disse, eu não quero. Para que tudo isso para mim? Vamos dividir entre nós. E mandou também para todas as cidades de Judá, parte desse despojo. É tanto que logo depois ele foi recebido como rei de Judá. Davi passou 1 ano e 4 meses em Ziclag e depois passou 1 ano e 7 meses reinando sobre Judá. Então, queridos, Deus continua sendo o mesmo. Ele fez com Davi, ele fez com o seu exército, ele devolveu tudo, ele curou a alma desses homens. Ele pode curar a nossa. Apenas siga os passos. Siga os passos. Porque Ele continua sendo o mesmo restaurador que no passado. Ele diz, eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Está ferido? Sabe que a tua alma está doente? Siga os passos que Davi seguiu e deixe que o Senhor realize, complete esse processo em tua vida. E outra coisa, não esqueça, é um processo. Pode estar sendo finalizado. Não aborte, não estrague. Não estrague. Acompanhe o processo que o Senhor tem na tua vida e deixe acontecer. Ponha em prática. A palavra de Deus nunca falha. Amém? Vamos ficar sobre os pés?